Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Eu adoro fazer esse projeto, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto mais ainda quando eu recebo alguém que eu conheço, que eu gosto, que eu já trabalhei, que é o caso hoje. Eu acho que o papo fica ainda mais bacana porque a gente se conhece, a gente conhece as histórias, e é o caso aqui do nosso convidado hoje. Mas antes de eu dizer quem está aqui com a gente hoje, eu queria pedir para vocês ajudarem a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, se vocês puderem ajudar a gente a compartilhar esse vídeo, a curtir as nossas mídias sociais, nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas de podcast, Spotify, Amazon, enfim. Não faltam opções para você escutar ou assistir os nossos conteúdos. E você também pode acessar o www.xpxt.com.br, que é o nosso site, e lá você pode tanto assistir quanto escutar os episódios. Fica a seu critério, tá? Então ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado aqui hoje, que é um cara que eu admiro muito. A gente trabalhou junto alguns anos atrás e eu tenho uma honra enorme dele estar aqui hoje, ter dado certo dele estar aqui hoje. É um cara com a agenda lotada, ocupado e cedeu o seu tempo para vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Então, com muita paixão, foco no negócio e capacidade de liderar e envolver equipes na transformação de clientes, Alexandre Maioral começou sua jornada na Oracle em 2011, no qual passou por diversas posições até ocupar o cargo atual como presidente da empresa aqui no Brasil. Nascido no Paraná, o Maioral, como a gente chama ele no mercado, quando fala Alexandre, a gente nem sabe quem é, né? É o Maioral. É técnico em eletrônica, formado em engenharia elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também gestão em tecnologia em Harvard. Ele acredita que ser um bom líder é trazer todas as equipes para o foco no cliente. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Ter habilidade de personalizar as mensagens para os diferentes interlocutores, acompanhando e ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos como um verdadeiro time. Como presidente, o Maioral é responsável pelas estratégias de negócios da operação brasileira da Oracle. Seu desafio é integrar as pessoas e posicionar a Oracle cada vez mais como referência em soluções, sempre focando em grandes inovações e tendências para a realidade do mercado, integrando simplicidade e inovação. Eu trabalhei na Oracle, eu trabalhei com esse cara, eu sei que ele é um fera e eu sei que a transformação que ele continua fazendo na Oracle tem sido enorme, fantástica, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, meu querido amigo, obrigado por você ter vindo. Finalmente conseguimos, deu certo. Obrigado pelo convite, Marco. Depois dessa bio que você falou aí, eu não preciso falar muita coisa. Estou brincando, vamos lá. Cara, vamos lá, me conta um pouco, Maioral, quem é você? Fala um pouco da tua vida pessoal. Vou falar como é que você começa quem a é o tua Alexandre carreira? Maioral pessoa. Eu sei que você quis ser médico, conta um pouco essa história. Bom, Alexandre Maioral, tenho 44 anos, nasci no Paraná, nasci em Curitiba. Morei um tempo em Curitiba, vim para o interior de São Paulo, em Bauru, que a minha família morava. Fiquei até os 13 anos lá, daí voltei para Curitiba e fiz minha vida acadêmica em Curitiba. Então, comecei como técnico em eletrônica, fiz o curso de técnica eletrônica, auxiliar, depois técnico, emendei com a engenharia elétrica e fui para o mundo de tecnologia. Mas falando um pouco de mim, sou casado com a Bruna, que eu falo sempre que é a pessoa que é meu porto seguro, e eu sempre falo que a família é a base de tudo, né? E realmente, hoje eu estou onde eu estou, eu faço o que eu faço porque eu tenho a Bruna na minha retaguarda, né? Ali me suportando, me apoiando, me incentivando o tempo todo. Tenho uma filha de 15 anos, que é do meu primeiro casamento, a Isabela. Sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por luta, fiz
luta a minha vida inteira, Muay Thai, Jiu-Jitsu, fiz todos os tipos de luta. E sou apaixonado por esporte em geral, porque eu acho que o esporte traz uma disciplina que a gente compara muito no nosso mundo profissional. A gente acaba trazendo muitas lições do esporte para o nosso mundo profissional. E sou apaixonado por tecnologia, mas mais do que apaixonado por tecnologia, eu sou apaixonado por pessoas, que eu acho que é o grande diferencial da liderança atual, é conhecer, é gostar de pessoas. Eu falo sempre uma frase que o Simon Sinek tem, que 100% dos colaboradores são pessoas. 100% dos investidores são pessoas. Então, se você não gosta, não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. Então, para mim, isso é um lema muito importante. Assim, eu acho que um líder, um manager, ele precisa gostar de pessoas, porque senão ele não consegue gerar e nem desenvolver um time realmente com os propósitos, com os valores de a gente entregar um grande negócio, grandes negócios e grandes transformações. Eu concordo 100%. Acho que é talvez a base mais importante de uma organização. Lógico, tem os investidores, tem os clientes, enfim, tem os parceiros, fornecedores, mas, sem dúvida, a base mais importante de uma companhia são as pessoas. E por falar em pessoas, por falar nessa importância, eu queria falar um pouco de liderança, né? Começar essa nossa conversa sobre liderança. Quem é você como líder? Bom, eu vou contar um pouco da minha história profissional, né, que eu acho que é legal, porque é a bagagem que me trouxe até aqui, com os valores que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho e com a forma que eu faço a liderança também hoje dentro da Oracle do Brasil. Então, como eu estava comentando, comecei como técnico em eletrônica, meu primeiro emprego foi de manutenção de placa eletrônica, de um equipamento que era relógio de ponto e controle de acesso, né? E eu, nesse trabalho, eu me lembro que 2, 3 semanas depois que eu estava fazendo, já estava chato. Repetitivo. Eu já sabia fazer a medição, onde estava com um componente com problema, fazia a troca, então virou mecânico, assim. Eu ficava pensando muito enquanto eu estava fazendo uma coisa mecânica, né? E daí dentro da própria empresa, eu comecei a trabalhar de querer falar com mais pessoas, né? E eu comecei a dar suporte técnico por telefone para os técnicos de campo e para as empresas que eram parceiras dessa empresa que eu trabalhava. Na sequência, eu acabei virando o cara de treinamento para os parceiros dessa empresa, né? Então, eu comecei a fazer palestra e apresentar e fazer treinamento com toda a equipe. E na sequência, eu estava falando, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? Daí teve um episódio na empresa que não foi muito legal, eu falei, contexto, né? Depois a gente fala um pouco de contexto. A gente vai falar um pouco sobre isso. Teve um contexto ali, eu fiquei meio desanimado, pedi para sair da empresa, saí e fui fazer uma coisa nada a ver com tecnologia, nada a ver com eletrônica, nada a ver com nada, que foi empreender. Eu peguei 2 amigos meus, a gente montou uma agência de eventos e de marketing, né? Me meti a fazer isso, porque tinha um amigo... Do nada, assim. Não, é que tinha um amigo meu que ele era dono de espaços de eventos, de bar, restaurante, e ele falou, poxa, cara, você fala com todo mundo, conhece todo mundo, entra para fazer isso comigo. Daí eu entrei, mergulhei, fiz esse trabalho, eu montei essa agência. Depois que eu montei essa agência, a gente fazia eventos, grandes shows, fazia um monte de coisa legal. A própria agência, a gente montou um bar-restaurante em Curitiba, ali na Batel, onde que é super movimentado. Quem de Curitiba estiver ouvindo, tinha um bar-restaurante. Nossa, e foi muito importante na minha vida. Por que eu estou contando essa parte? Porque foi muito importante na minha vida. Até numa conversa com uma pessoa muito importante da minha vida, que é meu pai, que sempre me deu muitas orientações legais, eu falei isso com ele. Logo que eu assumi a presidência da Oracle, ele fez um comentário para mim, imagina se você não tivesse ficado aqueles 3 anos, 4 anos fazendo aquela vida lá que você resolveu empreender. Eu falei, eu não estaria aqui. Porque aquilo me trouxe uma bagagem super importante, de saber lidar com pessoas, saber lidar com diversidade, porque eu falava com todo tipo de gente, com todo classe bar, social, com todo... Aprendia com os meus funcionários do bar, funcionários do caixa, funcionários da agência. Então, ali me trouxe uma bagagem, fali, deu projetos errados, perdi dinheiro. Então, aprendeu com isso? Aprendi com isso, né? Eu tenho um professor que fala sempre isso, né? Você é só empreendedor depois que você faliu umas 2 vezes, né? Eu fali, aprendi, entendi. E depois, no final desse período aí, eu acabei voltando para um convite de uma pessoa que eu conheci na noite. E daí a Oracle estava escrita nas estrelas para mim já.
era uma empresa parceira da Oracle. Aham. Daí fiquei lá 3 anos, daí eu já fui como vendedor mesmo. Uhum. Entrei como vendedor nessa empresa. Foi super legal, aprendi demais ali. E a IBM me convidou para entrar na empresa. Fui Em pra vendas também. Em vendas Em também. vendas também. Fui para a IBM, ainda em Curitiba, Aham. cuidando da região do Sul ali, né? Então, eu tinha a carteira que cuidava do Sul, que era um momento de geoexpansão da companhia. E fiquei 3 anos lá, onde o meu chefe da época falou assim, cara, não tem mais lugar aí para você. Você tem que vir para São Paulo. Daí eu fui para São Paulo. Daí vim para São Paulo e fiquei mais 4 anos na IBM, quando eu recebi um convite desse mesmo amigo que me levou para São Paulo, tinha ido para a Oracle, o Bruno Braga, você deve Bruno lembrar Braga, dele. claro. Ele falou, cara, fazia 2 dias que ele tinha ido para a Oracle, né? Ele já falou, vem Ele pra falou, cá. cara, é a nossa cara, você precisa vir para cá. E eu fui fazer uma entrevista com o chefe, na época era o Barão, Aham. e foi paixão à primeira vista, assim. Eu falei, cara, é o meu DNA isso aqui É, o mesmo. Barão também. Então. Convence qualquer um. Mas o modelo Sim, mental, sim, a sim. forma, os valores, assim, então conectou demais. Daí fui para a Oracle, isso fazem 11 anos, Uhum. e tive a oportunidade, a chance na Oracle de conhecer, de participar, passar por várias áreas. E eu falo que é oportunidade, chance e sorte, porque essa passagem por várias áreas me deu também uma bagagem muito importante de conhecer, de pensar diferente, de fazer diferente. E isso foi desenvolvendo. E, de novo, não foi nada pensado. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente sempre para falar de plano de carreira, né? E eu falo para o time, gente, não existe plano de carreira. Existe plano de vida para vocês. Plano de carreira não existe. Plano de carreira, você vai pensar numa caixinha, depois para uma outra caixinha, depois para uma outra caixinha. Né? Só que o mundo muda o tempo todo. E se o mundo muda, o mercado muda. O mercado muda, as organizações têm que mudar. Então, caixinhas deixam de existir. Então, não pensem nisso, pensem em se desenvolver, fazer as coisas que vocês gostam, fazer com amor. Cara, você não é plano o de vida. primeiro executivo que passa aqui que fala isso, cara. Que a carreira, que pensar na carreira talvez seja uma âncora. Né? Porque justamente a coisa muda o tempo todo, as oportunidades passam. Exatamente. E se você está muito ancorado num determinado objetivo... Numa linear que você quer chegar. Passa uma oportunidade e você não vai porque você fala, não, eu quero ir para aquele lado. E de repente não é isso. Exatamente. Você não é a primeira pessoa que fala isso aqui, cara. Que legal. E daí tive essa oportunidade, então passei por liderança de contas estratégicas, depois passei por liderança de Customer Experience, que a gente trabalhou junto. A gente trabalhamos juntos. Daí fui para a América Latina, que foi uma super bagagem também para conhecer outras culturas, outras formas de negócio, de mercado. Foi super desafiador, mas foi super legal. Você lembra? Você estava lá nessa época. Daí fui para tecnologia, liderar toda a área de tecnologia da Oracle. E, por último, estava liderando toda a área de aplicativos. E ninguém acredita, mas, assim, 4 dias antes de virar o ano fiscal da Oracle e eu ser convidado para assumir a presidência da Oracle, eu não sabia que eu ia ser... Sério? Eu não sabia. Ninguém acredita, mas eu não sabia. E é uma verdade porque, assim, eu não estava preocupado com isso. Eu estava fazendo o que era importante ali naquela área que eu estava ali. E, naturalmente, por conhecer todas as áreas, o convite veio para eu assumir a Oracle do Brasil. Que interessante, cara. Agora, me conta uma coisa. Eu lembro que teve um momento complexo para você nessa virada de assumir a área de CX. E eu me lembro que teve ali um período, a gente até conversou um pouco sobre isso, teve um período ali que você teve dúvidas de permanecer ou não na companhia. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. E como é que um super aprendizado isso. E como é que isso... Como é que você resolveu isso dentro da sua cabeça? Porque, provavelmente, muita gente que está ouvindo a gente está passando por esse momento hoje, né? De falar, pô, talvez no momento que eu esteja na empresa, eu não estou totalmente feliz, então vou sair e tal. E você passou por isso, né? Como é que foi essa experiência? Eu vou falar a experiência e depois eu falo o conceito que eu aprendi com isso tudo. A experiência foi que eu estava há 3, 4 anos na Oracle já, e eu fui convidado para assumir a vice-presidência de América Latina de Customer Experience. Você estava com a gente lá. E nessa época, a Oracle tem 45 anos no mercado. Né? Nasceu nos Estados Unidos, lá em 1977, no mesmo ano que eu nasci. Ou seja, estava nas estrelas mesmo. Nas estrelas, né, E no Brasil a gente está há 35 anos.
A Oracle não é hoje o que ela era há 5, 6, 8, 10 anos atrás. Ela mudou muito, né? E naquela época, quando eu assumi essa posição, tinha uma forma de gestão, de liderança, que não era muito legal. E daí, como eu estava chegando perto dos executivos mais Estava altos chegando perto ali... da cadeia, topo da cadeia alimentar. Exatamente. Começou uma guerra de assédio moral, assim, de coisas que aconteciam com alguns executivos que faziam isso, e que começou a me desanimar de olhar aquele contexto e falar, poxa, cara, não é o que eu quero, eu não estou feliz, eu tô mais me protegendo para as coisas não acontecerem, né, com medo que armem alguma coisa, uma cama de gato para mim, estou mais com medo disso do que trabalhando, eu não quero. Daí, meu pai, outro episódio importante com meu pai, ele morava em Curitiba nessa época ainda, e eu ia toda sexta-feira à noite para lá, porque minha filha também mora lá. Então, eu cheguei numa sexta-noite, fui jantar com ele e falei, vou pedir demissão segunda-feira da companhia, porque eu não estou feliz. Ou seja, tinha acabado de ser promovido... 3 meses, fazia realizado 2, 3 um sonho, meses. né, de ser vice-presidente da companhia, e 3 meses depois você estava ali tendo uma conversa, vou sair. Maioral, eu sei que teve um momento, você foi promovido, né, realizou um sonho, mas você não estava feliz, você pensou, inclusive, em deixar a companhia. Como é que você resolveu isso? Porque muita gente que está assistindo a gente aqui está passando por esse momento, né? Ou está com um desafio na empresa e está pensando em deixar a empresa, ou está, enfim, buscando resolver um conflito momentâneo. Como é que você resolveu essa situação, né? De não deixar a companhia e continuar para chegar hoje a ser o presidente? Vou falar uma frase, guarda a frase, e vou contar a história e a gente volta. Boa. Contexto versus conteúdo. Bom, vou contar a história. Eu tinha acabado de assumir a vice-presidência da Oracle para Customer Experience na América Latina. Fazia uns 2, 3 meses. Só que o contexto da Oracle, a gente tem 45 anos de mercado, né? Nasceu nos Estados Unidos lá em 1977. No ano que você nasceu. No ano que eu nasci, já estava escrito. E no Brasil a gente está há 35 anos. Como eu acabei de falar, o mercado muda o tempo todo. As organizações mudam o tempo todo. E a gente mudou muito também, né? Mas naquela época, lá, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, a gente vivia um contexto de uma liderança que não era tão inspiradora como é o que a gente trabalha hoje muito forte lá. E o mercado exige isso, né? Você não consegue reter talentos sem lideranças inspiradoras. E não era tanto assim. E eu comecei a viver, estava chegando mais no topo dos executivos da companhia, comecei a viver umas coisas que eu estava mais preocupado em me proteger do que efetivamente conseguir trabalhar. Então, eu não estava me deixando feliz. Meu pai morava nessa época em Curitiba, minha filha também, e eu ia todo final de semana para lá para ver minha filha, ver meu pai, exatamente. Numa sexta-noite, fui para a casa do meu pai para a gente jantar juntos, saí de São Paulo, cheguei lá umas 10h30 da noite e fui jantar com meu pai. Falei, meu pai é um cara super importante na minha vida, ele é psiquiatra, então é legal que a gente bate o papo. Técnica, né? Ele tem a técnica de eu falar o que eu preciso, né? A psicanálise, né? Eu conversando com ele, falei, acho que segunda-feira eu vou pedir demissão da companhia, porque eu não estou feliz, está acontecendo umas coisas, eu estou mais preocupado em me proteger emocionalmente do que efetivamente fazer as coisas que eu gosto, que é cuidar de pessoas, que é criar time, que é fazer grandes projetos com os clientes, que transformar as vidas dos clientes. E não estava legal. E meu pai, novamente, um cara super importante na minha vida, que dá super conselhos e que faz virar a chave muitas vezes, falou assim, numa boa, você pode se proteger o que você quiser. Se quiserem armar alguma coisa, vai armar e você vai embora, você vai sair. Põe aquele tampãozinho de burro, sabe? Que o burrinho cavalo, usa de né? cavalo. Que só olha pra frente, você não fica olhando para os lados e faz o teu melhor com o que você tem. Faz o que você gosta de fazer e faz do coração. E eu ouvi, na época, saí do jantar, decidido que ia pedir demissão na segunda-feira. Ficou ali no bet, né? Ficou no subconsciente. Daí eu pegando um avião logo cedo, na segunda-feira de manhã, né? Então, eu saía às 6 de Curitiba, chegava às 7 aqui em São Paulo. Então, eu era o primeiro a estar na hora, na segunda-feira sempre, né? Então, 7h15, 7h30 eu estava na hora. Eu vim pensando nisso, do que ele falou, e falei, poxa, só ele sabe disso. Que eu não estou feliz, que eu estou querendo sair. Eu vou testar, fazer o que ele falou. Não me
importar com o que está acontecendo e fazer o que eu gosto, da forma que eu gosto, com coração, com vontade, com os meus valores, com tudo que eu acredito. E foi revelador, porque em 1 mês, 2 meses, a gente virou aquela área, ela virou uma área de super sucesso, construiu performance absurda. Era legal trabalhar, Era né? legal trabalhar, as pessoas queriam ir trabalhar na área, construir times que o pessoal estava realmente engajado, estava realmente feliz ali fazendo o que estava fazendo. E daí ali contexto, né? Porque logo na sequência, esse contexto mudou. E se eu tivesse saído, eu teria feito alguma coisa legal, deixaria de ter feito coisas legais que eu fiz. Então, eu falo muito isso com todo o time da Oracle lá, é contexto e conteúdo. O contexto dentro das empresas, você sempre vai encontrar uma pessoa, um chefe, que não é tão inspirador. Um colega com o cotovelo afiado, sabe? Que te dá aquelas cutucadas. Que dá aquelas cutucadas que só incomoda. Você sempre vai encontrar isso em qualquer empresa que você for. E não só nas empresas, na vida pessoal você vai encontrar isso. Tem que saber lidar só que é com contexto. Só que se o conteúdo faz sentido para você, eu acredito nos valores da companhia, eu acredito no DNA da companhia. Então, o conteúdo fazia sentido. O contexto vai mudar o tempo todo. Então, pensem bem quando vocês estão num momento difícil na vida pessoal ou na profissional, de tomar a decisão pelo contexto. Porque o contexto pode mudar no dia seguinte, isso, entendeu? Cara. Fantástico isso. Por falar nisso, eu queria tocar num ponto para a gente, talvez, não sei se a palavra é desmistificar, né? Mas eu acho que é um pouco injusto. Eu trabalhei na Oracle durante 4 anos, né? E a Oracle foi um divisor de águas na minha carreira. Então, assim, eu entrei um profissional e saí um profissional muito melhor, né? Em todos os aspectos. Então, eu tenho uma verdadeira gratidão pela Oracle, por todos vocês que estavam naquela época. Eu falo isso sempre. Hoje eu sou presidente de uma empresa também, e muito do que eu carrego hoje, e que fizeram com que eu conseguisse chegar nesse patamar profissional e também alcançar um sonho, eu aprendi lá na Oracle. Mas eu ainda escuto muito, quando eu falo que trabalhei na Oracle, ou quando alguém fala da Oracle, eu escuto muito esse comentário da questão de não ser uma empresa, não sei se é amigável, ou de não ser uma empresa legal de trabalhar. Pessoas, humanas. E eu acho, já na minha época, já era muito legal, que você acabou de falar, a gente tinha uma área que as pessoas queriam trabalhar. Como é que é isso? Como é que está a Oracle hoje? O que você pode falar para a gente para desmistificar isso e mostrar que... Volta à história do contexto. Era um contexto, realmente. Na verdade, o que acontece? A Oracle ela tem um DNA, e sempre vai ser assim, e a gente não quer perder esse DNA, de alta performance. Sim. Porque a empresa de tecnologia, ela precisa ser assim, senão ela é comprada ou ela desaparece do mercado. Então, a gente sempre teve esse perfil. Só que muita gente acha que, por exemplo, o time de vendas saía da Oracle porque não fazia resultado. Isso não é uma verdade. Você trabalhou lá, teve muita gente que não fez, mas quem tem a atitude conseguia continuar na companhia, porque às vezes o resultado é consequência. A atitude vai trazer o resultado. Quem tinha atitude e por algum motivo não fazia o número, continuava na companhia. A gente não mandava embora, não fazia nada disso. Então já era nessa época. Só que tinha esse contexto de liderança não tão inspiradora e, como é muita gente, algumas pessoas com menos experiência, mais júniores, seguiam o que entendia do contexto da companhia, que não era uma liderança tão inspiradora. E isso gerou no mercado algumas coisas, que é um problema e é um desafio enorme para mim, que é tirar da inércia do que era a Oracle de 6 anos atrás, do que é a Oracle hoje. A gente começou essa transformação há 6 anos atrás. E continua. E vai continuar, porque o mundo vai mudar e a gente vai continuar. Então, a criação de uma cultura, com os valores que é o DNA da companhia, com o que a gente acredita. Você falou de gratidão, os 3 principais valores. Tem 3 principais valores que eu falo para a pessoa trabalhar na Oracle, que é humildade, para poder saber que a gente trabalha com tecnologia, eu não vou saber tudo o tempo todo. Eu vou precisar aprender, e eu vou precisar perguntar, e está tudo bem. Tudo bem. Generosidade de eu ensinar o que eu já aprendi e devolver para as pessoas. E gratidão, de ter gratidão das coisas que eu tive, que eu aprendi, das oportunidades que eu tive. Né?
Então, mudou muito, né? A cultura mudou muito, foi se moldando muito durante esses últimos anos. E hoje a gente vive uma Oracle e clientes que estão muito mais próximos da gente enxergam essa Oracle, essa mudança. elogiam essa Oracle, querem essa Oracle junto com eles ali nessa transformação. Porque o nosso propósito, e nasceu muito com isso, né? Há 6 anos atrás a gente sentou, a gente criou um novo comitê executivo na companhia, e a gente sentou e falou, tá, a gente é uma empresa multinacional de alta performance, com produtos maravilhosos, mas o que é? É só vender? É só entregar? O que é? O que Qual mexe o com a propósito, gente? Qual né? o propósito? A gente parou para pensar. O famoso eu não sei que não sei. A gente teve a humildade de saber que não de ir lá e sabia. olhar e falar, E vamos pensar nisso? Poxa, o que a gente faz de bom? Cara, todas as nossas soluções, toda a nossa tecnologia transforma a vida dos nossos clientes e a vida dos clientes dos nossos clientes. E transforma a vida da sociedade. Porque a gente está no governo, a gente tem um monte de soluções, a carteira única de identidade que foi lançada agora roda tudo sobre Oracle agora. Ou seja, estão impactando a sociedade. Impactando a sociedade, efetivamente. Uma série de coisas, o remédio em casa, projetos belíssimos. A gente falou, poxa, nosso propósito é esse. É transformar o mundo através dos nossos dados, inovação e tecnologia. Esse é o nosso propósito. E ali deu um estalo em muitas pessoas dentro da companhia. E nesse estalo, a gente começou a trabalhar dessa forma. E, naturalmente, a cultura foi se moldando. Foi começando a se moldar. E entrando nessa... E aí entrou também as novas lideranças, com novos conceitos. Exatamente. Alguém que sofreu com a liderança anterior e falou, isso aqui... Isso é o que eu não quero. Exatamente. Eu até posso cometer outros erros, mas esses aqui, com certeza, eu não vou cometer. E aí a gente começou e foi mudando, continua mudando, tem muita coisa. Eu sempre falo pro time, Oracle é perfeita? Tá longe de ser. Eu acho que nunca vai ser. Eu acho que não Sabe tem. por quê? Porque a Oracle é a soma de todas as pessoas que estão ali. O ser humano não é perfeito. Não é perfeito. Então, Isso que eu ia falar, não tem? Eu não sei se tem empresa perfeita. E não vai ter. Só que eu acho que o legal que a gente tem hoje é o DNA de que a gente quer resolver os problemas. E a gente faz isso genuinamente, entendeu? Então, é essa a diferença do que eu vejo daquela época para agora. Cara, me conta uma coisa, totalmente curiosidade, que talvez as pessoas tenham a curiosidade. Como é o seu dia a dia? Você é presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina e do Brasil, com centenas de milhares de clientes, mais de 2.000 funcionários, só de vendas, quase 1.000 pessoas. Então, assim, eu imagino que seja uma... Como é a rotina de um presidente de uma companhia como a Oracle? Cara, eu tento focar, né? Eu tento administrar o tempo porque é complexo. Porque se você deixar aberto, você faz tudo e não faz nada. Né? Então, a gente criou 3 grandes pilares na companhia, que é pessoas, clientes e negócio. E essa ordem não é por acaso. Porque pessoas no centro, clientes são pessoas e negócio é consequência de todos esses dois. De todos os outros dois. Interiores. Então, a gente criou esses 3 pilares. Então, eu divido o meu tempo nesses 3 pilares. Né? É um dia a dia puxado? É puxado. Porque no de pessoas, você também faz um papel de liderança do facilities da empresa também. Então, volte e meia, eu sou o zelador da empresa. Quebrou aqui, tem que resolver. Eu falei, então, tem que resolver. Ontem eu recebi a mensagem, a gente está com o escritório de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, mas tem pessoas que não estão conseguindo entrar. Eu falei, fala com o facilities lá para resolver. Entendeu? Assim, tem toda essa coisa, mas assim, é muito divertido. Primeiro, por que para mim é muito divertido? Eu acordo muito cedo sempre, né? Eu sou fã do Milagre da Manhã mesmo, porque é um horário que eu tenho, um horário meu, para pensar nas coisas fazer as coisas que eu gosto, pensar nas coisas que eu gosto, fazer meus treinos. Então, é um horário meu. 5 da manhã eu levanto. E o que me faz levantar da cama assim, 5 da manhã? Difícil às vezes levantar, né? No friozinho ainda. Cansado, às vezes foi dormir tarde, estava em jantar, compromisso. Então, o que me faz levantar é que eu sei que eu posso impactar a vida de uma pessoa de dentro da Oracle ou de fora da Oracle, da sociedade, de clientes. E toda vez que eu estou levantando, eu penso nisso, eu levanto com muita vontade, com muito... E vou fazer as coisas que eu tenho que fazer com isso. Então, assim, o meu dia a dia está muito focado em olhar para as pessoas, porque eu acredito muito. Se a gente cuidar bem das pessoas, eu falo para o time, assim, principalmente para o time de vendas. Gente, se falar, você tem 10 pessoas no teu time. Se você gritar com essas 10, 5 vão correr para você e 5 vão correr de você. Você está perdendo Você está perdendo o teu time. E isso você como gestor, você como líder, tem que aprender e entender o que é
o objetivo, o sonho de cada um deles, para tirar o melhor de cada um deles. E eles vão se complementar, Uhum. que tem a ver com a diversidade também. A gente não quer pessoas todas iguais, né? A gente quer que tenham bagagens diferentes para que complemente e a gente tenha Essa é a inovação, beleza do tenha outras negócio, coisas. né? Exatamente. E tocando até nesse assunto de diversidade, eu sei que vocês têm feito um trabalho bastante focado nisso, né? De trazer a diversidade para dentro da companhia. Conta um pouco para a gente, como é que é esse pilar para vocês? O que vocês têm feito? Eu vou contar de um programa, Aham. daí eu conto do pilar, Tá como a bom. gente fez. Tem um programa muito legal para mim, que eu acho que foi onde a gente conseguiu trazer genuinamente a diversidade para a companhia. E começou a trazer de forma mais efetiva, que é o Geno, que é a geração Oracle, a nova geração Oracle, que é a geração dos trainees. A gente tinha um grupo de trainees e teve uma época, lá, 6 anos atrás, quando a gente criou o novo comitê, a gente falou, poxa, são sempre as mesmas pessoas, das mesmas classes sociais, das mesmas faculdades, pensam Todo muito mundo igualzinho, parecido. né? Cara, tem uma coisa. A gente chamou os trainees e falou, olha, estamos botando uma folha em branco para vocês, vocês constroem o que vai ser o novo programa de trainee da companhia. Os próprios Trainees, Que porque legal. eles viviam aquilo. Lógico. Então era claro. importante. Só que a gente falou, o ponto é que o pilar é que precisa ter diversidade para a gente trazer pessoas com bagagens diferentes para a gente expandir. E é incrível, assim, porque eram jovens, assim, são jovens espetaculares, porque eles continuam na companhia, agora são diretores, são managers. É uma outra característica da Oracle, Muito né? forte. Muita gente, muito por forte. exemplo, na época que eu trabalhava lá, que era... Como que chamava? E-Talent, chamava? E-Talent. Hoje são diretores. Ou seja, as pessoas estão construindo a carreira. Você tem 10, 12 anos, 11 anos de Oracle. Né? Então, essa é uma característica interessante. E aí, a provocação e a pergunta para quem fala aqui que a empresa, enfim, como é que a pessoa fica 11 anos na empresa? Como é que um estagiário e talent, enfim, né, desenvolve a carreira e vira diretor 10 anos depois? Eu tenho 11 anos e eu acho que eu sou mais novinho ali. Porque tem pessoas lá, tem mulheres lá. O Galvão fez a carreira dele lá. Tem 18, 19 anos. O Luiz tem 25 anos. O Adrian, que é outro executivo da companhia, tem 26 anos. Então, assim, é o que você comentou, né? Então, tem a paixão pela companhia. Mas voltando ao ponto ali, Não, o ponto do programa na verdade, eu fiz você se perder, desculpa. A gente estava falando da diversidade e você estava contando que os próprios estagiários estavam fazendo o programa. Depois ele consegue. Ele consegue, relaxa. Bom, vamos lá. O Geno, o programa Geno. Qual que é a ideia? Nasceu com os estagiários, os trainees mesmo fazendo, e foi muito legal que depois de um mês de trabalho dele, 1 mês e meio de trabalho deles, eles chamaram a gente para apresentar o programa. Como que seria, quais ideias que eles tiveram. E foi assim, quando eles apresentaram, a gente perguntou qual é o nome onde a gente assina. Porque estava maravilhoso o programa. E o programa consistia em a gente fazer a escolha dos candidatos para trainee sem viés inconsciente. Ou seja, era entrevistas às cegas, então eu não sabia se era homem, se era mulher, se era jovem, se era idoso. A gente não sabia nada sobre aquilo, mas a gente focava em entender os valores daquela pessoa e as atitudes daquela pessoa. E assim, a gente está na 3ª ou 4ª turma já desse grupo de Genos, e eu tenho orgulho de falar que as anteriores, praticamente 100% hoje são colaboradores da companhia, e são pessoas espetaculares, assim, né? Eu estava comentando aqui fora das câmeras contigo da Isa, né? Da Agnes. São pessoas espetaculares, assim, que me ensinam muito todo o tempo, entendeu? E daí, com isso, a gente conseguiu trazer uma diversidade de cultura, geográfica, todas as diversidades que você possa imaginar para dentro da companhia, e ajudou muito. Tá? Então, ali também deu o estalo do que a gente precisava como diversidade. E daí, quando eu assumi agora, a gente vinha fazendo já nos últimos 5 anos, 5 anos, todo um trabalho de conscientização sobre isso, em cima do programa também. A gente criou um pilar de diversidade e inclusão dentro da companhia, e que nesse momento a gente está criando as ações para acelerar esse pilar. Então, já tem as ações, já estão acontecendo bastante coisa, a gente tem as vagas afirmativas. O que é vaga afirmativa? Ela não é exclusiva, é afirmativa. E a gente fez um teste logo no início, ao ano passado, que foi assim, a gente criou uma vaga, publicou a vaga, e não falou que era afirmativa. Teve, sei lá, 20 homens e nenhuma mulher. Daí a gente criou a mesma vaga, escrevendo que era afirmativa para mulheres.
a gente teve 80 mulheres e 5 homens. Só pela mudança de... Então, a gente criou esse modelo de vaga afirmativa que traz... Porque mulher tem uma coisa que eu falo sempre com elas, e a gente está desenvolvendo isso, é que mulher ela é muito correta. Uhum. Então, se ela fala assim, tem uma vaga, tem 5 requisitos, ela não tem 6, ela fala, não vou me candidatar. Homem tem um requisito e mal tem esse requisito, entra na vaga para se candidatar, né? Vai que dá, Vai que dá, né? Vai que aparece os requisitos. Então, quando a gente começa por afirmativa, começa a mostrar que sim, a gente conseguiu movimentar demais. Mais do que isso, né, nesse pilar, a gente está fazendo uma coisa que é super importante, e eu falei isso também para você, a gente não tem a gente não tem uma bagagem sobre diversidade. Eu não sou mulher, eu não sou negro, eu não tenho uma habilidade diversa, eu não conheço essa diversidade, eu conheço na teoria. Na prática, eu não vivi isso. E a gente começou um programa que eu fiz, né, para mim, que é a mentoria reversa. Pegar essas diversidades e bater papo com eles para entender o que eles viveram, para entender de verdade, genuinamente, do que eles conheceram. Então, a gente começou a fazer isso, e daí eu entendi também que eu tinha de treinar meus líderes. Porque muitos dos meus líderes não têm essas diversidades. E como que eles estão lidando com a diversidade dentro dos times? Então, a gente criou, na verdade, a gente contratou uma consultoria que está dando treinamento de como lidar com diversidade nos times dentro da Oracle, né? Então, a gente sempre falou sobre isso aqui no Experiências Extraordinárias, que contratar a diversidade é um passo importante, mas treinar as pessoas para lidar com essa diversidade é muito importante, por causa do que você acabou de falar. Não fica. Exatamente. Se você não estiver cuidando daquela diversidade, ela não vai ficar. É exatamente isso, a gente não sabe como lidar. Sei lá, você contrata uma pessoa transexual que vai entrar no banheiro do gênero que ela escolheu. Como é que as outras pessoas lidam com isso? A gente precisa realmente... E está tudo bem não saber. É lógico. É a história da humildade. Eu não sei que não sei. Então vamos aprender como a gente fazer. Isso mudou muito, porque daí, naturalmente, o pessoal reconhecendo que não sabia, a gente consegue acelerar muito essa diversidade dentro da companhia. E às vezes a questão da gente não saber é que gera o preconceito. Na hora que você entende como qualquer que seja a diversidade e tal, você está aberto, você fala, eu sei como lidar. Então, você não evita. Exato. Né? Porque, às vezes, você não sabe, mas como é que eu vou lidar com essa pessoa? Melhor não é melhor lidar, Exatamente. Eu não me expor a isso. Né? A gente recebeu uma convidada aqui, a Bela Savagé, e ela falou muito sobre isso, e foi uma aula para nós, porque eu espero que seja para todo mundo que assistiu o episódio dela. E foi, assim, um negócio que eu, com 46, quase 47 anos, olhava e falava assim... Ela tem 20 anos. Eu olhava e falava, puxa, eu nunca tinha me antenado a isso. Então, a gente percebe com humildade quanto a gente está atrás e o quanto a gente precisa evoluir ainda. E sim, é importante saber que tem bagagens que a gente não tem. A gente não viveu aquilo. Então, por isso que conversar, perguntar de forma genuína, isso ajuda. Eu faço perguntas difíceis para essas pessoas que me fazem a mentoria reversa, porque eu não sei como lidar com alguns temas. E eles me explicam, poxa, eu gostaria de ouvir assim. Eu gostaria que fosse abordado assim. É muito interessante. Cara, eu tenho muitas perguntas para fazer aqui, mas eu vou escolher 3 para a gente encerrar. Tá bom. A primeira dessas 3 qual é a missão da Oracle no mercado, de uma forma geral? No mercado de tecnologia, no mercado brasileiro... Vamos falar mais do nosso país aqui, né? Eu sei que tem um contexto global da companhia, mas qual é a missão da Oracle no mercado? Eu comentei um pouco do nosso propósito. Sim. A missão, genuinamente, é essa. É transformar a vida das pessoas através da nossa tecnologia, da nossa inovação, dos nossos dados, né? A empresa nasceu de empresas de dados. Hoje, dado é o grande tesouro. É uma empresa de dados e de segurança de dados. Então, a gente tem muito isso. Então, tem isso muito no DNA. Então, esse é o principal propósito nosso, realmente, é transformar a vida das pessoas. E vocês estão envolvidos nesses projetos maravilhosos que você citou. E daí, deve dar muito orgulho, né, cara? Demais. E daí, olhando para o âmbito do Brasil, né, e eu fico muito feliz que a Oracle ela tem um intraempreendedorismo muito grande. A gente, normalmente, quem vê de fora e vê uma empresa multinacional, vem tudo formatadinho, tem que fazer top-down que veio lá de fora. Não, a Oracle não tem isso. Você foi de lá, você sabe disso. A gente... Óbvio que é uma empresa global, óbvio que tem mas as dava para colocar no flavor mas dentro do local, guardrail, eu conseguia montar coisas que eram muito disruptivas. Esse programa de Eno nasceu aqui,
foi para a América Latina, está indo para o mundo. Que legal, cara. E olha que legal, a gente influenciando o mundo. O propósito nasceu aqui, foi para a América Latina e está no mundo agora. Então, assim, como a gente consegue fazer isso acontecer? Então, para mim, esse é um grande propósito. Mas, olhando para o âmbito Brasil, o que eu vejo que virou um grande propósito nosso é a educação. Porque a gente olha no Brasil 10 milhões de desempregados, e empresas de tecnologia ou empresas que não são de tecnologias, mas usam tecnologia, todas usam hoje, com uma dificuldade enorme de encontrar recursos especializados no mercado. Então, a gente foca muito nessa história de educação, faz muita parceria com os nossos clientes, com nossos parceiros. Criamos o programa ONE, que é o Oracle Next Education. Esse programa é o programa que consiste em pegar as pessoas que não tiveram acesso à educação de qualidade. E faz uma trilha de 6 meses que ensina a programar em Java. Para tentar... Ensina a mexer com o OCI, que é a nossa infraestrutura na nuvem, que ensina empreendedorismo, que ensina ajuda a desenvolver soft skills, que são tão importantes hoje. E mais do que isso, a parte 2 desse programa é a história da inclusão. Não adianta só eu trazer, como que eu incluo isso aqui no mercado? A gente faz as parcerias com grandes clientes nossos, a TIM é parceira nossa, a Gerdau é parceira nossa, tem vários. Para absorver assim, não quero ser injusto, porque são vários. São vários, não dá para citar todos. E muitos parceiros que fazem o seguinte, depois que esse grupo se forma, eles entram no processo de seleção das vagas que essas empresas abrem no futuro. Então, isso começa a trazer... E tem histórias maravilhosas disso, assim, de pessoas que não tinham nenhuma expectativa de vida e hoje estão trabalhando numa Gerdau, estão trabalhando na Bayer. Isso é fantástico, cara. Estão trabalhando numa Oracle. Agora eu acho que faz mais sentido ainda o que você falou agora há pouco, de quando você acorda de manhã e a motivação é poder impactar a vida das pessoas. Isso é, cara... É exatamente parabéns. A segunda pergunta é, qual foi o maior desafio da tua carreira até hoje? De todos, assim. Eu sei que você enfrentou muita coisa, você é um cara criativo e tal, mas de tudo que você já enfrentou, qual foi o maior desafio e como você venceu esse desafio? Acho que eu tenho desafio todo dia. Parece desafio novo todo dia. É difícil elencar quem que foi o pior. Mas, assim, acho que o desafio importante que eu tive é exatamente o que eu comentei agora há pouco para vocês, de trabalhar com a minha cabeça, de não me importar o que está acontecendo em volta, e isso é uma dica que eu falo para todo mundo, assim, faça com o teu coração, faça com o amor que você a coisa vai. Com esses 3 valores, humildade, generosidade humildade, gratidão e generosidade. Faça isso genuinamente, que você sai do outro lado. E põe o tampãozinho do cavalo lá, que meu pai me ensinou, que ajuda demais, porque você não se preocupa, você fica gastando a tua energia no que é importante, no que você quer de verdade, não em coisas que são laterais, né? Então, para mim, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive, não muito só legal. Profissional, mas pessoal também. E a última pergunta, antes da gente encerrar, qual é o seu maior sonho, cara? Imagino que você tenha muitos, alguns já estão aí se realizando. Mas... Meu maior sonho é que a gente consiga, pensando no Brasil aqui, tá? Que a gente consiga mudar essa realidade da sociedade, e isso ajuda como negócio, tá? Não é só porque a gente acredita nisso, mas ajuda para o nosso negócio. Sim. Mudar essa realidade de tantos desempregados versus uma demanda enorme de tecnologia que a gente tem e não tem esses recursos no mercado. Poder efetivamente sair para outro patamar. Porque eu tenho certeza, eu criei, quando eu sentei na cadeira, o plano de 3 dígitos. Era 2 anos, crescer 3 dígitos. Quando eu falo isso, o que você pensa? Receita, tamanho da empresa. É também, mas como consequência. Os 3 dígitos era crescer 3 dígitos em diversidade, 3 dígitos em satisfação dos nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, 3 dígitos dos nossos clientes, educação 3 dígitos. Se a gente conseguir os 3 dígitos de todos esses, e a gente já está conseguindo alguns deles, então estamos dentro do segundo ano que é para alcançar isso, a consequência é o crescimento de 3 dígitos também do negócio, e que faz parte, porque empresa. Precisa da economia, do capital para poder gerar o resto. Né? Exatamente. Então, meu sonho principal é que a gente consiga mudar essa realidade, porque nos ajuda a crescer também. Porque se eu não tenho recurso disponível, especializado no mercado, para fazer projetos para a gente, eu não consigo fazer mais vendas, entregar mais projetos e transformar impactar mais vidas. Eu não consigo. Então, esse é o maior sonho que eu tenho, de ter como legado que a gente conseguiu sair para um outro patamar de pessoas conhecendo o Oracle, pessoas aprendendo o Oracle, a Oracle e a tecnologia Oracle transformando a vida dessas pessoas.
Muito legal. Cara, obrigado de coração por você ter vindo aqui. Obrigado, Marcos. De verdade, imagina, eu sei como a tua agenda é complexa. Então, muito obrigado. Eu queria abrir aí para suas considerações finais. Cara, primeiro, obrigado. Sim, super legal. Eu falo muito que todos esses podcasts que a gente faz, a gente acaba aprendendo muito, né? A gente fala, parece que está ensinando legal. alguma coisa, a gente aprende muito porque a gente fica batendo esse papo, né? Então, obrigado de volta pelo convite. E eu acho que o meu recado para todo mundo é que acredite genuinamente nas coisas e faça as coisas com paixão, que o resto é consequência. Excelente. Esse, para mim, é o meu lema aí. Belo recado, cara. Obrigado, Obrigadão, viu? Marcos. Pessoal, obrigado. Mais um episódio super legal do Experiências Extraordinárias. Por favor, ajuda a gente a compartilhar esse projeto que traz essas feras, contando essas histórias tão inspiradoras que podem impactar a vida de tanta gente por aí afora. Então, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, deixa seu like nas nossas mídias sociais. Até o próximo episódio e fiquem bem.